Olá, irmãos, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, ao nosso encontro semanal e neste domingo especial, dia de Pentecostes, para falarmos sobre vocação. E hoje com o tema Deixe-se ser movido pelo Espírito Santo. E nesse dia tão solene para a Igreja de Cristo, nós iniciamos, e eu convido a você também, a saudar o Espírito Santo. Bendito seja Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo a este lugar, seja bem-vindo ao meu coração. Tu és o sopro da minha vida, a luz que ilumina meus dias, o fogo que abrasa o meu coração. Te saudamos com o Pai e o Filho, trindade de amor. Nós te adoramos, nós rendemos diante da tua presença, nos rendemos à tua presença, Senhor. Nos rendemos diante de ti, diante do teu amor. Glórias sejam dadas a ti, Espírito Santo. Te adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma, diz para o Senhor, adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. E aqui reunidos com uma só Igreja de Cristo, usando este meio de comunicação para alcançarmos mais vidas para Deus, convido a você a compartilhar. Hoje o nosso encontro é especial, é sobre Pentecoste, da graça derramada, do amor derramado de Deus Pai, de Deus Filho sobre o seu povo. É a Igreja de Cristo nascendo, a igreja de que nós somos parte, a igreja que somos nós. E eu convido a você a convidar outros a participar deste encontro especial de Pentecostes. E o nosso endereço é www.djcbrasil.com.br. Compartilhe aí com seus amigos, familiares e os convide a se unirem conosco. Enquanto isso, deixa aí o seu like, tá? Se inscreve, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ativa também o sininho para que você possa ser sempre lembrado quando o DJC ou quando nós começarmos uma nova publicação. Celebramos hoje, meus irmãos, a solenidade de Pentecostes, fato marcante para toda a igreja, para os povos, pois nela tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa entender o verdadeiro sentido da solenidade de Pentecostes, precisamos partir do texto bíblico que nos apresenta esta narrativa. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um forte vento, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Você pode conferir em Atos 2, 1 ao 6. Você pode conferir depois, durante a semana, ou mesmo hoje, a narrativa da descida do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém. E essa passagem bíblica, ela apresenta o novo curso da obra de Deus
fundamentada na ressurreição de Cristo, obra que envolve o homem, a história e o cosmos. Sobre este acontecimento, o Catecismo da Igreja Católica diz que, no dia de Pentecoste, no termo das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina, da sua plenitude. Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. O Papa Emérito Bento XVI, falando sobre este assunto, ele afirmou que esse foi um processo de reunificação dos povos a partir de Pentecostes. Ele afirmou que aí teve o início da reunificação entre as partes da família humana, que eram divididas e estavam dispersas. As pessoas, muitas vezes, reduzidas a indivíduos em competição, em conflito entre si, alcançadas pelo Espírito de Cristo, abrem-se à experiência da comunhão, que pode empenhá-las a ponto de fazer delas um novo organismo, um novo sujeito, a Igreja. Este é o efeito da obra de Deus, a unidade. Por isso, a unidade é o sinal de reconhecimento, o cartão de visita da Igreja no curso da História Universal. Desde o início do dia de Pentecostes, ela fala todas as línguas. Sim, a partir daquele dia, do dia de Pentecostes, daquela graça derramada, a Igreja de Cristo fala todas as línguas. A Igreja Universal precede as igrejas particulares, as quais devem se conformar sempre com ela, segundo o critério de unidade e universalidade. Essa é a nossa igreja. A Igreja de Cristo, a igreja que o Senhor derramou profundamente o seu Espírito Santo. A grande graça que estamos celebrando, meus irmãos, é o derramamento do Espírito. É aquilo que a própria Bíblia diz: sereis batizados no Espírito Santo. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Isso aconteceu em Pentecostes. Mas graças a Deus, Pentecostes hoje é a realidade para nós. Graças a Deus não dizemos como muitos, infelizmente, disseram e dizem que Pentecostes é coisa do passado. Pentecostes aconteceu uma vez na igreja. Sim, aconteceu uma vez. Aquela graça acontecida naquele dia, aquele episódio, não se repetirá. Mas ali começou como fonte que se transformou em um regato. E esse regato depois se transformou num riacho, e depois transformou-se num rio, e hoje transformou-se em um rio-mar, que vem abrindo e desbravando as matas e chegando até nós. Somos inundados por Pentecostes, que é hoje uma realidade para nós, não é um fato passado. Ah, isso já aconteceu lá nos inícios da igreja. Não, lá aquele episódio não se repetirá, mas ali abriu-se a fonte que chegou até nós, nesse rio-mar. Não é um fato passado, mas é a grande graça de Deus que foi derramada e que até hoje nos alcança por esta grande graça que inunda o nosso ser. A partir desta realidade, vemos que nenhum de nós pode ser verdadeiramente testemunhas de Deus a não ser pelo poder do Espírito Santo. A igreja nasceu do Espírito. O Espírito Santo é a alma da igreja. Ouviram, meus irmãos? O Espírito Santo é a alma da igreja. Ela é movida, sustentada, guiada por ele. Sem o Espírito Santo fica difícil pensar em igreja, assim também nós, membros dela. Nós não podemos e não conseguiremos viver sem o sopro do Espírito. E ser igreja, viver segundo o Espírito Santo. E viver segundo o Espírito Santo é valorizar a vida espiritual, é viver sob a orientação de Deus, sob esta moção divina. E só podemos conseguir isso por meio de quê? Nós já falamos anteriormente. Por meio de uma vida de oração, de um contato íntimo com Deus, onde o Espírito Santo é o que nos impulsiona, que nos esclarece e ordena, que nos faz perseverar e entender as situações.
E mesmo que não a entendamos de imediato, eles nos dá esperança, sentido à nossa vida. Derrama os dons do Espírito que nos auxiliam no dia a dia, pois é a graça prometida para quem permanece unida à videira. É o Espírito Santo de Deus prometido. E quem permanece unido à videira, temos visto isso, vai receber essa graça. É graça prometida, é graça dada. E onde está inserido o DJC nesse contexto? O DJC, meu irmão, como outros irmãos que possam estar nos escutando de outras comunidades, mas falando particularmente do DJC, da nossa vocação, ela é uma vocação na Igreja de Jesus, gerado, nascido sob o impulso desta graça pentecostal, e que cresce sustentado na mesma graça. E do mesmo modo como o Espírito Santo é a alma da igreja, é a alma do DJC, pois somos uma vocação na igreja, como um mandato missionário de evangelizar a todas as criaturas, sendo e formando discípulos no caminho da palavra de Deus. E para vivermos com dignidade nossa vocação, seja falando especificamente da nossa vocação, mas eu sei que outros irmãos de outras comunidades também nos escutam agora, mas você também é fruto, a sua comunidade também é gerada no Espírito Santo, porque se você é a igreja, você tem, o seu grupo, o seu movimento, a sua comunidade foi gerada pelo Espírito. E nós precisamos viver segundo esse Espírito de Deus. E viver segundo o Espírito é seguir suas orientações numa comunhão com a igreja, a qual nos leva a discernir entre certo e o errado, ajuda-nos a fazer a vontade de Deus e nos orienta em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nos impulsiona a viver a caridade. É obedecer à voz do Senhor, que estão nas autoridades por ele instituída através de seu corpo místico. E especificamente para nós, ser obediente àquilo que o DJC traz como regra, como método de evangelização e acompanhamento de discípulos, em qualquer dos graus de participação. É ser obediente à Igreja de Deus, é ser obediente às autoridades do DJC, é ser obediente ao Espírito. Muitas vezes nós que somos da comunidade, que nós somos do movimento, a gente quer fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer isso agora. Mas a comunidade direcionada pelo Espírito Santo te leva a fazer uma outra coisa. A gente vai ver na narrativa de Atos esses dias, até mesmo na palavra de Deus de hoje, quando os discípulos queriam evangelizar em uma certa parte, mas o Espírito Santo os levou a ir para a Macedônia, porque lá era que as pessoas estavam precisando ser evangelizadas, ou seja, a vontade dos discípulos era ir para outro lugar. Mas o Espírito Santo os mandou para onde? Para uma outra realidade, porque esta era a vontade dele. Muitas vezes também na nossa comunidade a gente quer fazer isso porque acha que isso é o que o Espírito manda naquela hora. Mas a comunidade ela é guiada pelo Espírito, ela discerne as ações que a comunidade dá. Nenhum galho ele pode existir sem que esteja ligado ao tronco, porque o galho faz parte do tronco. Ou seja, eu não posso, no momento em que eu quero me afastar daquilo que direciona a base, o núcleo do movimento, da minha comunidade, da minha pastoral, eu quero fazer a minha vontade, eu estou deixando de beber de onde? Da seiva, do tronco, de estar unido à videira. E eu vou querer começar a fazer a minha vontade. E na minha vontade não reina a vontade do Espírito. Por isso que a obediência é tão importante. E é por isso que o Espírito Santo nos dá a graça de sermos obedientes. Mas porque este fogo que gerou a igreja impulsionou os apóstolos a assumirem que o Jesus tinha ordenado na sua ascensão, de ir fazer com que todos os povos se tornassem discípulos seus, confirmando e dando o advogado, o defensor, a força vital para a missão em Pentecoste, esfria em nós ao longo da caminhada. Por que eu não sinto esse Espírito o tempo todo? Porque este impulso que nos move, sustenta, guia, dissipa toda a treva, não está presente em todas as nossas ações. Porque tantas vezes somos esses discípulos mornos,
que se arrastam em sua missão, na prática diária de amar e servir com parresia? Uma das respostas está em quando, irmãos, nós descuidamos ou não agimos segundo o Espírito de Deus. É notório de como um desânimo, perigosa arma do inimigo de Deus, vai tomando lugar que deveria ser só do Senhor. É só compararmos. Há um tempo, quando nos convertemos, quando encontramos o Senhor, nós tínhamos mais gosto em fazer as coisas dele. O desejo de servir era tão profundo que isso nos movia, nos impulsionava a rezar mais, a buscar a Deus com as nossas almas sedentas. Tanto desprendimento, renúncia. Vivíamos mergulhados no Siloé do Pai. Vinha até o desejo de abandonar tudo para servir somente a Deus. No entanto, por falta de estarmos alimentados, de não estarmos alimentando esse fogo, permitindo que esse fogo abrasasse o nosso ser, encontrar os tocos para manter a chama acesa, ficou muitas vezes só o fogo de palha. E como no canavial, o fogo resultará em cinzas, principalmente quando nos deparamos com as decepções, as adversidades, as provações próprias da caminhada, as opiniões diversas. Um outro aspecto desta frieza e que começamos a agir segundo o espírito da carne, abrindo brecha para que as forças da morte, os inimigos de nossa alma, o mundo, o demônio e a carne, verdadeiros tropeços, como afirma São João da Cruz, se levante como oposição direta à nossa vida e missão, tornando-nos terras inférteis à ação do Espírito. E assim, muitos males vão surgindo, que atrapalham ou que impedem a ação de Cristo. Tornamo-nos indóceis, meus irmãos. Agimos contra a fraternidade e quando a gente menos percebe, estamos lá, atrofiados. Nem crescemos e nem ajudamos os outros a crescerem. E nestas circunstâncias, como Deus pode agir se não somos dóceis, se não suplicamos, se não voltamos ao primeiro amor? Como Deus pode agir se a gente não se abre ao poder desta graça? O profeta Abacuque diz que é preciso reavivar o dom de Deus que está em nós no decurso dos anos, ou seja, de Deus provém a graça, mas esta precisa ser alimentada, suplicada para frutificar. Se você quer que o fogo permaneça aceso, você vai jogando lenha, não é isso? São Paulo também diz que, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, tendo em mente que Deus está interessado em cada área de nossa vida, não somente no lado espiritual. Precisamos ser guiados, vivermos pelo poder do Espírito Santo. Portanto, devemos submeter cada aspecto de nossa vida a Deus, seja emocional, físico, social, intelectual e vocacional. Paulo nos mostra que, como fomos salvos, devemos viver de acordo com essa salvação. O Espírito Santo é a fonte de nossa vida. Por isso devemos nos submeter à sua liderança. Movidos pelo Espírito Santo, nós vamos encontrar gosto pelas obras de Deus. Não tem como manter o gosto, não tem como manter a chama acesa se a gente não deixar que a graça de Deus vá sendo alimentada em nós, se a gente não busca alimentar. E por sermos, meus irmãos, escolhidos de Deus, como a gente pode lembrar o que São Pedro dizia, né? Vocês são a raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a luz maravilhosa. E por sermos este povo escolhido, nós temos uma vocação alicerçada na sua palavra. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, pois só neles encontramos prazer, gosto, gozo em realizar a sua obra e agir conforme o seu querer e a viver de modo digno da vocação que nos foi dada. Ser fogo novo neste mundo de trevas, neste mundo difícil em que a pandemia está aí deixando tantas almas angustiadas. Precisamos viver segundo o Espírito, permitindo-nos estar no centro da vontade de Deus, em comunhão e dependência dele, que é caminho, verdade e vida.
viver na prática a santidade, matar a nossa carne todos os dias, ser santo em nossas atitudes, comportamento, pensamento, maneira de agir, de olhar, de julgar e andar na contramão deste mundo e na prática de uma obediência diária, com disciplina aos encaminhamentos da obra, da meditação orante da palavra de Deus, sendo fiel ao ofício divino, que nos ajuda na disciplina diária de oração, na intimidade com Deus. Por fim, meus irmãos, é o Espírito Santo que continua a conduzir a igreja. Vem dele os carismas, ministérios e serviços suscitados no decorrer dos séculos. É dele que vem a graça que nos faz assumir aquilo que Deus quer para nós. Prova disso é que a igreja sempre foi inspirada a encontrar os caminhos da caridade para chegar a todos os recantos e aos corações com a criatividade que caracteriza seu serviço à humanidade, e a nós cabe, como Igreja Viva do Senhor, fazer de nosso coração terreno fértil, terreno úmido, regado pelo Espírito e que dá bons frutos, terreno onde a palavra é semeada e vivida, onde a palavra é encarnada, palavra que é força de ataque contra os três inimigos da alma. Pois quanto mais alicerçados na palavra do Senhor, menos forças terão nossos inimigos contra nós, e mais ousados seremos em desbravar caminhos de vida nova, evangelizando e sendo testemunhas de Cristo em todas as partes, em todo o mundo. Pois somos DJC e temos, irmãos, uma sublime missão de ser as testemunhas de Cristo, de ser e formar discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. E Jesus é conosco até os confins do mundo, para que em seu nome muitos outros cristãos sejam batizados no fogo do Espírito Santo. Por isso eu te peço hoje, Espírito Santo, para nós que aqui estamos, para nós que estamos buscando evangelizar, fazer a tua palavra chegar a tantas pessoas, usando dessas mídias sociais, até voltarmos, Senhor, a estarmos juntos numa só fraternidade. Eu te peço, Espírito Santo, para mim e para os meus irmãos que aqui nos escutam, concedei-nos a graça de sermos tuas testemunhas. Fazei-nos servos teus e derrama, Senhor, profusamente, teus dons e carismas, e façamos chegar a tua palavra, o teu amor, a muitas vidas. E elas tenham vidas novas em ti, nasçam de novo, conforme ordenou aos que nos precederam, para que a tua igreja permaneça viva e atuante. Somos teus, Senhor, somos paulinos e queremos ser constantemente renovados para o cumprimento da tua vontade. E sejamos, pelo teu Espírito, instrumentos da tua graça, da tua paz. Por isso, meus irmãos, tudo o que eu, Leila, assistente geral das vocações nesse dia, posso te desejar é que você, e a você que está aqui nos escutando, a cada um de vocês, é que você seja batizado, que receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Que ele te renove, te fortaleça, te cure, faça em você uma obra nova, te faça cheio do Espírito Santo, te faça uma pessoa renovada, cheio de alegria, que saia do seu coração toda angústia, toda tristeza, toda falta de esperança, mas que esse Espírito Santo, que abrasou o coração dos discípulos, que os deixou cheio de parresia, de coragem, essa água, essa fonte de vida nova que nos alcançou e chegou até nós, seja derramada em nossos corações, que nos lave, que nos santifique e faça de nós pessoas renovadas, pessoas cheias do Espírito de Deus. Por isso eu convido a você a não só escutar o que nós meditamos aqui, mas a fazer esta palavra chegar a muitas outras pessoas. Por isso o meu convite especial para você, compartilha o link, compartilha o que nós colocamos aí para você
Compartilha mesmo aqui do canal com outros amigos, com outros familiares, para que essas pessoas sejam tocadas com Cristo e elas multipliquem esta graça. Padre Marcos sempre diz que, o nosso acompanhante Padre Marcos sempre diz que esse vírus começou na China e alcançou o mundo inteiro. Nós também devemos permitir que a graça que está em nós se torne viral, não o vírus que destrói, mas a graça que constrói. Por isso vamos compartilhar, vamos mandar para os nossos irmãos nesta noite. E eu encerro com você, o Leila Lemos, e a gente se encontra no próximo domingo. Foi bom estar com vocês nesse dia solene, nessa festa de Pentecoste. Graça e paz, meu irmão, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo permaneça com você.